Olá, aqui é o João Cristofolini e seja bem-vindo a mais um episódio do Poodle Brasil. No episódio de hoje vamos falar com Renato Souza, que é supervisor de distribuição digital de e-commerce da Grendene. Renato, seja muito bem-vindo e muito obrigado por participar desse bate-papo com a gente. Primeiro de tudo, João, eu que agradeço pela oportunidade. Falar de logística é muito legal. É uma das coisas que normalmente me empolga bastante, então espero que a gente possa ter um bate-papo aqui bem legal. Legal, meu cara. Bom, vamos começar falando um pouquinho então como que... o que despertou aí essa paixão, esse entusiasmo aí na logística, né? Como que você chegou aí nesse mundo da logística até hoje na Grendene especificamente, né? Como que você chegou, né, até a logística da Grendene, os teus principais desafios e funções hoje dentro de uma grande empresa, né? Uma empresa de capital aberto aí que tem várias marcas. Depois a gente vai poder entrar um pouquinho mais em detalhes também, mas queria entender como que chegou, né, até a Grendene especificamente no mundo da logística. Eu entrei no mundo da logística meio que por acaso, foi muito uma questão mesmo de oportunidade. Eu iniciei trabalhando mais na intralogística, mais questões mais operacionais, de estoque, administração. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas concessionárias de grandes marcas, né, da Hyundai, da Volkswagen, da Ford e da Toyota, com grande destaque assim, para essa oportunidade da Toyota, que foi onde eu aprendi mais os conceitos ali de just-in-time, uma logística muito diferente daquilo que a gente está acostumado, principalmente daquilo que a gente pensa aqui no Ocidente. E daí, logo em seguida, eu tive a oportunidade também de entrar nessa grande empresa que é a Grendene, também trabalhando mais por gestão de estoque, abastecimento de indiretos ali na fábrica, intralogística industrial, e foi quando a gente teve essa oportunidade, baseado nesse movimento que a Grendene tem feito, na verdade vem fazendo desde o ano passado, de transformação digital, que foi quando a gente internalizou as lojas e a gente criou todo esse ambiente que a gente vai falar um pouquinho mais, para que a gente tenha um contato direto com o nosso consumidor. Então, eu levei um tempo para entender que... Eu sempre falo isso, que eu levei um tempo para entender que eu era um cara para trabalhar com logística. Teve um tempo que eu tentei negar isso, mas com o tempo eu entendi que, não, de fato, a logística ela conversa com os meus princípios de vida, os meus princípios profissionais, e eu tenho a oportunidade de fazer muita coisa legal, contribuir para as empresas, contribuir para a sociedade, e isso não tem preço. Legal, cara. Você comentou ali, Renato, sobre o modelo de produção da Toyota ali, né, que foi talvez um divisor de águas para vocês. Acho que é um modelo bem consolidado, inclusive até no mundo das startups, né? Virou uma base aí para o modelo de startup enxuta, enfim, de gestão, inclusive, né? O que talvez teve aí de grandes aprendizados aí que trouxe aí de lição desse modelo de produção, né, da Toyota especificamente? Você comentou também, né, já emendando numa outra pergunta, o que você acha que é o perfil, né, de pessoa ideal de logística hoje, né? Você comentou que se encontrou, né, o teu perfil dentro da área de logística. O que um cara para trabalhar em logística hoje, né, ainda mais falando do mundo de e-commerce especificamente, precisa ter, né, de skills, habilidades? Falando sobre a Toyota, eu tive o prazer de trabalhar numa empresa que absorveu muito os princípios da Toyota, ali do TPS, e que procurava, de fato, aplicar aquilo de uma forma genuína, de uma forma muito sincera e muito honesta. A Toyota, ela, no TPS, ela traz, assim, principalmente quando tu conhece a história do TPS, sabe, a história lá dos funcionários da Toyota que estavam prestes a quebrar, e daí eles conseguiram um emprego vitalício, foram morar dentro da fábrica, e entenderam que ou a gente salva essa empresa, né, a empresa estava perto de quebrar, ou a gente salva essa empresa, ou a gente vai quebrar junto com ela. E quando tu se depara com esse cenário, tu entende, abre um mundo um pouco diferente, né? De pessoas que de fato vivem aquilo que elas estão falando. E a Toyota, quando ela prega ali o TPS, ela vive o TPS, e de uma maneira muito natural. Não é aqui no Ocidente, para aplicar o que a gente chamou de Lean Manufacturing, a gente às vezes cria nomes, cria conceitos, cria algumas coisas, algumas teorias que para a Toyota ele só vive. Né? Quando a gente fala, É a cultura mesmo. Deles. Quando a gente fala, por exemplo, de Kaizen, né? Hoje a gente tem
uma ideia assim de Kaizen é aquele evento que leva 15 dias, que aí você derruba tudo, constrói tudo de novo, aí é 5S e por aí vai. A Kaizen para o japonês é uma filosofia de vida. É você mudar através da dor para melhor. É isso. E é uma filosofia de vida, é uma coisa que eles vivem diariamente, que eles vivem ali o tempo todo e eles levam essa cultura para dentro da empresa com o objetivo de estar ali, sempre fazendo aquilo que eles já fazem de uma maneira um pouco melhor, sempre um pouco melhor, e achando as oportunidades e procurando as oportunidades, né? E daí é onde entra o Just in Time, que é o modelo de logística da Toyota e é um dos pilares do TPS. Naquele momento, na década de 40, 50, quando o TPS foi concebido, você tinha ali um Japão muito destruído, né, pela Segunda Guerra Mundial. Não tinha recurso, não tinha nada, então zero desperdício. E isso acabou criando um modelo de trabalho muito eficiente, né? Um modelo de trabalho que aproveita muito ali dos recursos de pessoas, recursos naturais, e faz com que você tenha uma experiência muito boa pro negócio, né? Você não perde nada, você usa tudo que você pode para poder produzir, e fora muitos outros conceitos que você tem no TPS ali que são muito importantes e que casam um pouco com aquilo que a gente tem hoje até de mercado. Isso na década de em 1910, 1920, quando o Henry Ford veio com o seu modelo de produção em massa, ele queria produzir tudo padronizado. A Toyota entendeu que a gente não pode produzir tudo padronizado, a gente tem que customizar as coisas. Né? E aí como fazer? Naquela época só tinha uma opção, né? A única opção de ter o carro preto, né? E hoje em dia isso não é mais possível. Você podia comprar carro de qualquer cor, desde que seja um Ford T preto. Desde que fosse... E a Toyota não, ela traz isso, né? E isso é muito legal. E daí, respondendo a tua segunda pergunta, aproveitar para fazer um link com isso que eu tô falando da Toyota, eu acho que um perfil de profissional, uma coisa que eu sempre coloco, pelo menos, uma coisa que eu adotei, talvez 2 pilares principais. Pensar na experiência do negócio e pensar na experiência do consumidor. Então, acho que se tu fores um profissional que tem esse perfil de entender que tu tá no meio ali, sabe, como logística, principalmente falando de e-commerce, tá? Que tu tá ali no meio como logística e tu tem que oferecer uma boa experiência pro teu negócio. E daí casa muito, por isso que eu falei que tem um link, né, com a Toyota, just in time, de você ser eficiente, as coisas, quantidade certa, na hora certa, no lugar certo. E a experiência do teu consumidor, né, que aí vem esse conceito da customização, de você entender cada consumidor, a sua história, como entregar da melhor maneira, como atender a necessidade dele, porque a logística é isso, ela por muitos anos, e ainda hoje, é muito vista como um custo operacional, mas, na verdade, a logística ela tem esse papel ali de fazer um meio de campo entre o negócio, entre aquilo que está sendo produzido dentro da fábrica, sim, e aquilo que vai ser recebido e percebido pelo consumidor quando ele recebe na casa dele. Então, acho que entender esse papel, se um profissional, o perfil, ele tem que ser um cara que tem essa consciência do papel dele, de onde que ele está e qual que é a função que ele exerce ali. Legal. A responsabilidade é grande, né? Bastante grande, né? Como você comentou, que talvez a gente vê ainda, né, em alguns casos, né, a logística muito focado em custos unicamente, ou sendo uma central de custos, mas cada vez mais nítido, né, principalmente das grandes marcas, grandes e-commerces, logística sendo uma área completamente estratégica, né? Então não é mais só custo, não é mais só produção, escala, é um assunto completamente estratégico, porque é como hoje consegue se diferenciar, né? Ainda mais quando a gente tem muitos produtos aí similares, né? Você comentou bastante sobre isso de experiência, né? E aí talvez o que eu trago a provocação é como, de forma prática, né? Até trazendo o teu dia a dia hoje na Grendene, né? Como que faz, né? Para gerar uma experiência melhor, né? Para gerar uma experiência diferente dentro de tantos desafios que a gente tem, né? Desafios às vezes básicos, estruturais, né? De Brasil, essa pressão também, naturalmente, por ter sempre custo baixo e sempre o prazo, né, menor possível, como que consegue, dentro desse conceito de divisão mais estratégica,
né, pensar na logística gerando experiências, né? Como você faz hoje isso no teu dia a dia dentro da GreenN? Olha, primeiro de tudo, né, sendo um pouco repetitivo, uma das coisas que a gente mais se preocupa a gente não está fazendo uma entrega de um produto, a gente está entregando a gente está fazendo com que o cliente sinta de uma forma material a experiência dele de compra. Então, isso é uma máxima dentro do nosso time. Já é uma mentalidade diferente. É uma mentalidade, né? Assim, é uma coisa que a gente adotou, que a gente criou ali como time, a gente fez aquela rodinha, uma mão em cima da outra, e é isso, né? Legal. Nós procuramos sempre olhar de uma maneira personalizada, claro que dentro do possível, né? É impossível você conseguir olhar pedido a pedido a história de cada cliente e você entrar dessa forma, mas a gente procura ao mesmo tempo, sempre que possível, olhar de uma maneira personalizada e entender, se colocar no lugar do consumidor, tentar entender o que a gente está entregando. Se eu estivesse do outro lado comprando, essa comunicação aqui tá boa, esse e-mail aqui tá bom, essa tela aqui onde ele consulta o status do pedido tá legal. Será que esse texto aqui que a gente está mandando para ele nos e-mails transacionais, nos SMS, será que isso está funcionando? Isso está bom? Isso não está legal? O que a gente pode fazer aqui de diferente? Então a gente sempre está fazendo essa crítica para que a gente tente entregar aquilo que a gente gostaria de receber. Né? Então a gente sempre... Se colocar no lugar do cliente, né? A melhor coisa que pode ser feita, né? Para descobrir os problemas, as experiências. Sempre. A gente procura desenvolver sempre praticar, na verdade, no nosso dia a dia, essa empatia com o nosso consumidor, para a gente poder saber ali o que a gente está entregando para ele e como que a gente pode fazer. Como que a gente pode fazer melhor. E uma coisa muito importante, ouvir com sinceridade as reclamações dos consumidores. Né? Então a gente sempre ouve com muita sinceridade. Isso foi uma coisa que inclusive eu aprendi em concessionária, sabe? Às vezes quando você trabalha em concessionária, na assistência técnica, eu trabalhava com pós-vendas, né? Você às vezes chega o cliente lá com reclamações, tá fazendo barulho em tal lugar. E aí, muitas das vezes tem algumas reclamações que são tão simples, são coisas tão corriqueiras que você começa, isso é besteira, alguma coisa da cabeça do cliente. E uma coisa que eu aprendi lá foi, se o cliente disse que não tá legal, mesmo que você saiba que é alguma coisa que faz parte do carro, escute ele, sabe? Pode ser que de fato não esteja legal, está incomodando ele, então alguma coisa a gente precisa fazer. E isso é uma coisa que a gente traz para nossa realidade hoje, sabe? De ouvir com sinceridade, com empatia, entender o que está acontecendo lá do lado do cliente, as dificuldades, até porque nós também temos, né? Muitas das vezes a gente não está em casa para receber alguma coisa, a gente tem dificuldade, a gente precisa sair do trabalho ou faltar ao trabalho para buscar alguma coisa nos correios, alguma coisa desse tipo. Isso são dificuldades que a gente passa e que o nosso consumidor também passa. Então, tudo que a gente puder fazer para diminuir esse atrito dele, para tornar a experiência mais prazerosa e menos trabalhosa, a gente faz para que a gente crie assim um relacionamento de fato com o consumidor. Isso está muito ligado com o que você falou do perfil, né, do novo perfil do profissional de logística, né, nos dias de hoje, né? Você tem que, obviamente que talvez, né, o cliente ele vai reclamar a primeira vez, né, para o saque, né, para o atendimento do e-commerce, mas, né, é papel da logística e, obviamente, de todas as outras áreas da empresa conseguir estar conectado com o que o cliente está pensando, achando, sentimentos, senão fica uma unidade completamente, né, diferente, apartada e sem saber o que está acontecendo na realidade, na prática, né? E o que são os principais problemas hoje, Renato? Hoje, né, as principais reclamações, as principais dores, né? O que é o grande desafio hoje, né, que você tem para conseguir melhorar ainda mais a experiência da logística, né? O que mais te tira o sono hoje para conseguir resolver, cara? Olha, primeiro de tudo, é uma coisa bem repetitiva, mas as dimensões... A logística no Brasil ela é muito complicada e ela é dificultada por muitas razões. Nós estamos num país com dimensões continentais, isso dificulta muito e principalmente, não só o tamanho, mas as diferenças entre uma região e outra, sabe? Se você pega... Quando eu coloco no mapa, por exemplo... São países diferentes, né, praticamente. Muito. Quando eu coloco ali no mapa, por exemplo, o transit time, sabe, por estado, nossa, existe uma diferença absurda, né? Uma amplitude muito grande, assim, de estado para estado, e isso é um grande desafio.
para que você consiga se aproximar. A gente sempre coloca que o nosso papel é aproximar, né? A gente precisa se aproximar do nosso consumidor, tornar os produtos palpáveis, saber mostrar um caminho confiável e por aí vai. E isso é muito difícil de conseguir fazer num país como o nosso, né? Tão diverso. E gerar a mesma experiência, né, para pessoas em lugares tão diferentes, Isso, né? É um grande desafio, né? A experiência nem sempre vai ser a mesma, né? Isso sim. E é foi nos últimos meses foi pauta assim de muitas conversas com os nossos parceiros, né? Porque uma coisa que a gente sempre coloca é que não importa onde ele mora, se ele mora longe, ele é um consumidor igual ao outro, mesmo que ele more lá naquelas regiões que são mais difíceis de você chegar, né? Muitas das vezes por questões técnicas na região norte, por exemplo. São Paulo é muito mais fácil de você chegar, tem muito mais acesso. Sim. Mas os dois estão pagando do mesmo jeito, eles têm o mesmo direito de receber a mesma experiência, e isso é bem difícil assim de você conseguir por conta de todas essas especificidades assim de cada região, né? Sem dúvida. E talvez eu acho que até acrescentaria, acho que além de todos os desafios, né, de gerir uma logística num país continental, você ainda tem um grande desafio que a Grendene tem, né, algumas marcas diferentes, né? Problema, o desafio multiplicado, você consegue ver hoje, né? É uma estratégia diferente para cada marca, né? É uma mesma estratégia para todas as marcas do grupo. Como conciliar, né, esse desafio logístico para várias marcas de perfis de produtos diferentes, perfis de clientes diferentes, né? Como que você lida com isso hoje? Do ponto de vista logístico, nós procuramos colocar de uma maneira bem igual. A gente tenta, é a mesma operação. A gente tem algumas diferenças ali na Melissa, né, que é uma marca que tem um potencial, tem um posicionamento de mercado diferente de algumas outras. E daí a gente tem algumas estratégias diferentes, mas mesmo assim a gente tem trabalhado para trazer experiências para as outras marcas que sejam semelhantes à experiência que a gente oferta hoje para a Melissa. Hoje, como nós temos, a Melissa ela tem uma rede de lojas físicas no Brasil, então é uma marca que ela está consolidada em multicanais, em vários outros canais também. Então a gente, desde o ano passado, a gente partiu para uma estratégia de omnicanalidade, né? Então a gente une todos esses canais e faz o atendimento ao máximo possível, se aproximando ao máximo possível do 360 com o consumidor. E daí com as outras, como nós não temos essa facilidade das lojas físicas, a gente tem procurado também, de alguma forma, né, utilizando, inclusive a gente tem estudado, né, estamos em implantação de PUDOs, que é justamente para a gente conseguir levar essa experiência a mais para esses consumidores de outras marcas, tentar aproximar, vencer algumas barreiras e algumas dificuldades que a gente tem no last mile para esses consumidores também, né? Legal. E falando de omnichannel, Renato, você comentou ali de omnichannel, sem dúvida é o termo aí que a gente ouve, né, o que mais ouve, né, já há algum tempo, né, o termo que está em bastante evidência, né, eu acho que inegavelmente é uma das grandes tendências ou a grande realidade do e-commerce, e ainda mais no caso de vocês também, né, que já são multicanais, né, tem lojas físicas, tem franqueados, tem e-commerce, como conseguir de fato, né, implantar, né, esse modelo omnichannel, também quais são os desafios, e o que você vê também, né, você comentou de PUDOs, de pontos, alternativas, o que você vê de tendências também de futuro, né, quando a gente fala de omnichannel especificamente? Falando especificamente de omnichannel, né, no modelo que a gente tem implantado na Melissa, os desafios eles são diversos, né, porque eles ficam em todas as pontas, né. Você tem as dificuldades lá primeiro você tem toda uma dificuldade de fazer isso tudo funcionar, né, ter softwares que façam isso funcionar, que orquestrem isso tudo, então é um desafio. Nós temos um time aqui, um time de parceiros também na Grendene que trabalha de maneira brilhante e a gente conseguiu num tempo muito, muito rápido, tempo recorde, montar isso em menos de 70 dias. Isso é um recorde de fato, tá? De Oracle. E é um desafio para toda empresa, né? Quando a gente fala de tecnologia, roadmap, né? Lista de prioridades, né? A gente sabe que tem tanta coisa para fazer e tudo depende de tecnologia hoje. Sim, né? E eu acho que vale ressaltar assim, o trabalho que o time de tecnologia do Digital Commerce Grendene fez. A gente
entregou 2 projetos nos 2 menores tempos de projetos de Oracle Commerce Cloud do mundo, né? Então, realmente algo bem interessante, bem expressivo. Mas quando você vence essa questão da tecnologia, daí tem muitas questões operacionais e muitas questões mais técnicas que elas entram e que aí são desafios constantes que vão ficar ali no seu dia a dia. Então, desde a descida do pedido da loja, cumprir com as metas ali de prazos para fazer os faturamentos, e aí tudo tem que funcionar muito bem ali também. A transportadora fazer coletas em muitos lugares, né? Ou seja, um first mile totalmente pulverizado. Tem esse transporte até a casa do cliente, que é um transporte relativamente curto, mas o fato de ser curto não torna ele fácil, porque ele acaba estando sujeito a várias das mesmas ocorrências de um transporte normal, partindo do CD, com distâncias maiores, e daí quando você chega no last mile, as dificuldades são as mesmas. Então, você tem ali os desafios que são os mesmos do CD, só que potencializados com algumas coisas e novos desafios. E tudo isso num prazo muito curto. Então, quando você perde um dia, daí você pode já ter perdido totalmente o prazo e aí você já frustrou o seu cliente de prazo, né? Então, é um desafio que ele fica meio que... Ele é bem mais apertado, você tem muito menos margem do que você tem na saída do CD, né? E uma das coisas que a gente acaba enxergando, a gente acaba voltando para aquilo que a gente falou primeiro, né, que é a tecnologia. Então, aquilo que a gente mais tem trabalhado é para encontrar as oportunidades de melhorias naquilo que a gente tem de estrutura, para que as coisas aconteçam de uma maneira mais automatizada, para que a gente tenha um controle, uma visão à distância da operação, porque a gente acaba tendo que gerenciar uma operação que está acontecendo no Brasil todo, né? A gente tem loja em mais de 180 cidades do Brasil e elas estão acontecendo lá a todo momento, está descendo o pedido, a loja tem que separar, a transportadora tem que coletar. Então, a estratégia que a gente definiu a princípio é padronizar o máximo possível que a gente consegue, tipo horário de coletas, como fazer, qual o procedimento de coleta, independente de quem é o parceiro transportador, a gente padroniza isso e procura deixar as coisas o mais automatizado possível para que a loja ela tenha menos trabalho, até para que não atrapalhe, isso também não atrapalhe na rotina normal da loja, que é receber o cliente presencialmente, atendê-lo, vender e tudo isso funcionar. Então é mais ou menos essa a estratégia, né? Legal. E hoje as lojas, né, quando você falou da Grendene, né, da Melissa, né, que é talvez aí a principal rede de lojas físicas, falando do Last Mile especificamente, hoje elas têm a possibilidade de retirada em loja, de clique e retire. Como que vocês estão vendo aí essa modalidade aí de retirada, resolvendo a dor do Last Mile também em partes, né? Como você comentou, acho que quando a gente fala desafios logísticos, a gente sempre acaba batendo em 2 pontos bem comuns, né? Last Mile e reversa, né? Acho que entender um pouquinho como que as lojas, né, estão ajudando, né? O que vocês têm de dados, né, e de cases nesse sentido. E também na reversa, né? Eu acho que evidentemente que é uma dor aí que todo mundo tem, né? O que você tá vendo e fazendo e buscando aí para resolver esse desafio também? De clique e retire, hoje nós ainda não implementamos, ainda não subimos essa funcionalidade, porque nós começamos a estratégia de Omnichannel ano passado, mas a gente teve uma série de reestruturações, de mudanças. Então, no final do ano passado, nós encerramos o programa e a gente construiu tudo de novo, do zero. Inclusive, é uma loja nova, né? Então, hoje nós temos melissa.com.br, que é uma loja totalmente nova, pensando totalmente em como oferecer a melhor experiência possível para o nosso consumidor, inclusive trazendo uma omnicanalidade um pouco mais complexa também, mas com o objetivo de fazer com que a gente atenda o consumidor de qualquer forma. Então, ele entrou em contato com a gente de alguma forma, ele vai ser atendido. Então, nós temos algumas coisas que ainda estão em roadmap, que a gente vai implementar em breve. Uma delas é o Clique Retire. Hoje, ele acabou não entrando junto, né, desde o início. Primeiro, porque a gente precisava fasear o projeto para poder entregar com a qualidade que a gente espera, que a gente entende que é o ideal. E segundo, porque quando nós fizemos o Go Live da loja nova, em meados de fevereiro desse ano, nós estávamos entrando num segundo momento
bem difícil do ponto de vista da saúde pública no Brasil. Então, não seria algo também muito que teria uma adesão muito grande. Hoje, como a gente já está se encaminhando ali, já tem uma abertura maior do comércio, as lojas já estão funcionando, daí sim a gente está trabalhando para implementar. No ano passado, nós tínhamos uma certa adesão né, nesse modelo, e a gente entende que ele é necessário porque daí você consegue atender aquilo que a gente falou lá no começo, diferentes histórias, diferentes realidades, diferentes necessidades do consumidor. Para algum, é melhor ele receber em casa. Para outro, ele pode receber em casa, mas pode esperar uma semana. Outro, eu preciso receber hoje. E outro vai passar... Quanto mais opções você puder dar para o cliente, tem aquele melhor, que vai né? passar em frente à loja no caminho do trabalho para casa e passa lá e retira e por aí vai. Então, a gente entende que a estratégia ideal, principalmente para esse consumidor de Melissa hoje, que é um consumidor muito antenado e muito atualizado de novas tendências, a estratégia ideal é essa. Você ter multitransportadoras, você ter multi-opções, você ter multimodalidades, você conseguir atender ele do online para o offline, do offline para o online e de qualquer lugar. Então é você nunca negar uma Melissa para alguém que está querendo comprar uma Melissa, né? Legal. E falando da logística reversa, Renato, hoje é um desafio para vocês também, como grande parte dos e-commerces, como que você vê hoje, né? Eu acho que a logística reversa também, né, durante muito tempo sendo visto, né, como um custo, né, como um problema, e hoje a gente vê cada vez mais, né, muito ligado com a experiência do consumidor, né, a experiência de compra, né, quanto melhor for a reversa, né, naturalmente que mais pessoas vão comprar no e-commerce, e muita gente não compra hoje, inclusive porque tem, né, desafios, dificuldades, né, ou até receios em relação à necessidade de trocas e devoluções, né. Hoje para vocês é uma dor relevante, é uma dor significante, né, como que vocês estão olhando e tentando resolver esse desafio no lado de vocês? Tem algumas coisas em relação à reversa, né, que a gente acredita, que a gente tem pensado. Voltando naquilo que a gente falou no começo, né, então a gente precisa estar de olho na experiência do negócio e na experiência do consumidor. A reversa, para o negócio, ela não necessariamente, ela acaba sendo uma experiência negativa, porque é uma devolução, é uma troca, tem um custo. Então, do ponto de vista do negócio, isso precisa ser muito eficiente. Quanto mais eficiente você for, quanto mais você conseguir fazer com menos recursos, melhor é para o negócio. Em contrapartida, você acaba conseguindo também a experiência do consumidor. E aí, uma coisa que eu coloco sempre a reversa, ela não é pós-venda, ela é venda. Esse é um primeiro pensamento. Tudo isso faz parte do processo de venda para o cliente, tá? Independente se ele se arrependeu, daí a gente precisa entender por que o nosso consumidor está se arrependendo, o que a gente está fazendo que pode fazer um pouco melhor para poder fazer com que esse consumidor fique com o produto, ou se é realmente o desejo dele de desistir daquela compra, a gente precisa dar para ele a mesma experiência que a gente ofereceu no momento da venda, para que ele possa entender que nós somos parceiros dele e ele pode confiar na gente, ele pode comprar novamente conosco e nós vamos estar ali prontos para atendê-lo. Então, o que a gente tem procurado fazer, a gente tem alguns projetos em andamento agora para a sequência do ano, o segundo semestre, é de tentar tornar a nossa reversa mais eficiente, mais rápida, para que a gente consiga aproximar o nosso consumidor também no caminho de volta, para ele se sentir seguro. Eu acho que esse é um ponto que tu colocou, né? Muita gente não compra porque ela tem essa insegurança. E se não der certo? E se ficar pequeno? Se ficar grande? E se eu não gostar? Né? O que eu faço? E assim, existem alguns dispositivos legais, né, que dão os direitos para o consumidor caso aconteça algum desses problemas com ele, mas eu acho que é uma obrigação do varejo colocar isso também como parte da experiência do consumidor e tentar entregar isso para ele da melhor maneira possível, né? Fazer com que não cumprir só a obrigação legal, e sim implementar isso, colocar isso como uma parte da experiência do consumidor. Então, a gente tem alguns projetos para tentar fazer isso, tentar tornar mais eficiente, fazer o negócio não ter ônus nessa operação,
e, ao mesmo tempo, a gente conseguir passar para o consumidor, olha, a gente está do teu lado e a gente quer te vender, mas se tu também não gostar, se não ficar bom, a gente está aqui para te atender, para te ajudar, para te dar o suporte que tu precisar. Legal. Faz parte da experiência, né? Como você comentou, né? A experiência não acaba no checkout do e-commerce, né? A experiência continua durante muito tempo. Mas aí fica nítido, né, Renato? Acho que a gente tem, né, muita coisa que já foi feita, né? Obviamente, né, um avanço muito grande, principalmente pós-Covid, como você comentou, acho que muitos projetos aí que estavam na gaveta, né, que foram acelerados aí de forma exponencial. Mas quando a gente olha, obviamente, né, percentual de e-commerce, a gente olha para outros países, China, mercado americano, enfim, a gente sabe que a gente está só iniciando, né, no e-commerce, né, e obviamente que todos os desafios de logística, tem muita coisa para ser feito ainda, né, e quando a gente olha para o futuro, né, a gente olha para 3, 5 anos, né, o que você visualiza, né, tendências, né, expectativa, mudanças, né, obviamente que a gente vai passar por uma revolução ainda muito grande, né, está só no início, né, e provavelmente muita coisa vai acontecer, muita tecnologia, né, muita inovação, né, muita mudança de fato, né? O que vocês estão visualizando aí para os próximos 3, 5 anos em relação à logística especificamente? Sim, em relação ao e-commerce em geral, eu acho que nós temos aí muita coisa que aconteceu no Brasil. Não dá para a gente desassociar, né, daquilo que a pandemia trouxe, daquilo que alguns certos despertamentos que ela fez. Então, eu acredito que nos próximos anos isso é algo que vai entrar de fato. Se tem algo interessante disso tudo, é o fato das vendas online entrarem de fato na vida das pessoas, e isso é para todos os tipos de bens, né? Então vai desde o remédio, a compra do supermercado, a itens, bens de consumo, e muitas outras coisas, compras de serviço, imobiliária, carros, né? Você tem uma tendência hoje das pessoas fecharem negócios 100% online comprando carro, que é uma coisa impensável há um ano atrás, 2 anos, isso era impensável, né? Do ponto de vista de logística, eu acho que o avanço que precisa acontecer e que eu torço muito para que ele aconteça é dessa aproximação cada vez maior, da gente utilizar mais tecnologias que tornem a experiência do negócio cada vez mais interessante, que leve os negócios cada vez mais perto do consumidor, para que a gente se aproxime cada vez mais e as pessoas elas consigam se sentir de fato atendidas. Eu acho que esse é o grande desafio, que as pessoas se sintam de fato atendidas por aquilo que nós temos. Eu acho que espaço para crescer no e-commerce do Brasil tem demais. E uma coisa que eu espero muito que aconteça é que a gente tenha essas evoluções na logística, mas de um modo geral que a gente consiga também difundir muito. Assim, tem muitos canais que têm feito um trabalho muito legal de difundir o conhecimento sobre como é vender na internet, que eu acho que esse é um conhecimento que vai nos fazer, de fato, consolidar cada vez mais o nosso e-commerce, nos colocando aí de vez entre os maiores do mundo. Legal. E para a gente, perto de finalizar aqui, Renato, acho que falando desse crescimento, falando de futuro, né, acho que uma palavrinha que também está em bastante evidência, eu sei que a Grendene tem um foco bem grande nela também em relação à sustentabilidade, né? Quanto mais a gente vende, mais a gente tem que entregar, né? Mais poluição, mais gastos, né? E cada vez mais também a gente vê o e-commerce, né, a logística olhando para alternativas mais sustentáveis, né? Como que a gente consegue crescer, né, de forma e entregar mais pacotes, né, de forma mais sustentável possível, né? Tem alguma iniciativa, alguma coisa específica que vocês estão fazendo que tu acha que é relevante compartilhar também com o pessoal nessa vertente? Eu acho que tem dois pontos muito importantes, assim, 2 pilares, né? Um deles é muito difícil de ser mexido, é transporte, né? Infelizmente, nós somos geradores, né, de poluição por natureza na logística. A gente, principalmente no Brasil, né, que nós somos um país muito apegado ao transporte rodoviário, então para transportar qualquer coisa a gente está poluindo, né? Tudo depende de um único canal. E daí é um canal extremamente poluente, né?
Todos os caminhões aí movidos a diesel e vai poluindo aí. Então esse é um desafio muito grande. A gente tem algumas ideias de tentar quebrar algumas fases desse transporte para usar meios que sejam pelo menos menos poluentes, né, para a gente ir quebrando aí pelo menos alguma coisa. Claro, grandes distâncias ainda não temos uma solução que seja tão fácil, tão acessível, mas existem algumas oportunidades. Um outro pilar, né, que também está diretamente ligado à logística é as embalagens, né, a forma como a gente embala o material. E isso é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante para procurar, de alguma forma, alternativas. Não gerar. Um ponto importante é não gerar resíduo desnecessário. Então, quando o cliente compra um produto nosso hoje, ele recebe, existe uma certa geração de resíduo, mas é o extremamente necessário para ele poder receber o produto. O mínimo possível, né? Sem o excesso que é comum. Sim. Ainda. E daí, muitas outras coisas, a gente tem alguns projetos comerciais e a gente tem trabalhado já para ir montando esse projeto desde o início, pensando sempre nisso, não gerar resíduos se não for extremamente necessário, usar materiais que sejam recicláveis, ou já reciclados, e sempre por esses caminhos para que a gente tenha cada vez menos impacto. Na produção hoje, a Grendene ela já tem um impacto baixíssimo, né? A gente já tem a gente tem muitas iniciativas de energia, de consumo de água, de reaproveitamento de consumo de água, geração de energia limpa. Nós temos a maior usina de energia solar do país, fica aqui em Sobral, no interior do Ceará, na nossa fábrica. E assim, temos muitas iniciativas. O que a gente está procurando agora é levar isso até o nosso consumidor de uma maneira mais perceptível, que ele receba de uma forma que gere menos poluição, que gere menos resíduo e que a gente contribua, assim, todo mundo junto para um mundo mais sustentável. Legal, Renato. O desafio é grande, né? Tem muita coisa para ser feita, né? Eu acho que Grendene sendo, né, uma escola aí de logística também, bastante referência, bastante coisa para ensinar para todo mundo. E pra gente encerrar agora, Renato, eu gosto de trazer um pouquinho do lado pessoal, né? A gente falou do teu lado profissional, de logística, enfim, como que faz, né? Os teus hábitos, né? Rotinas, né? Se pratica atividade física, não pratica, como que tu faz para se manter atualizado também, né? Livros, canais de logística especificamente, como que manter esse equilíbrio numa atividade bastante desafiadora, né, com grandes desafios nesse sentido, como que faz para manter, né, o equilíbrio mental, né, emocional, saúde, estudo, como que é um pouquinho aí da tua rotina? Principalmente hoje, principalmente trabalhando em e-commerce, uma loja ligada 7 dias por semana, 24 horas por dia, desligar é bem complicado, né? Mas eu procuro sim ali praticar atividade física sempre que possível. Nos últimos meses tem sido um pouco mais difícil, para falar a verdade, por conta de algumas restrições, medidas restritivas, mas num cenário um pouco mais normal, sempre separar um tempo ali, né, para esquecer um pouco, cuidar um pouco mais da saúde, e daí você mantém ali um nível de sanidade mental, né, digamos assim. E sempre me aproveito muito, gosto muito de aproveitar os canais. Eu consumo demais a internet, né, essa que é a verdade. Então, eu uso muito todos os formatos assim de material, via blogs, e-books e vídeos e por aí vai. Que tem muita coisa, que tem muita informação que tá rolando por aí, que vem por meio desses canais e que muitas das vezes dá ideias muito boas para que você consiga, a partir daí, desenvolver trabalhos na área, né? Então é mais ou menos por aí. Legal. Renato, quero te agradecer aí pelo nosso bate-papo, passou muito rápido, né? A gente percebe aí quando gosta, né, e do assunto, da área de logística especificamente, fica bastante claro aí do teu entusiasmo, né, e de todo o trabalho que vocês estão fazendo. Acho que parabéns aí pelo teu trabalho, parabéns pelo trabalho da Grendene, né? Te agradeço aí pelo teu tempo também. E se quiser deixar alguma mensagem final aí para quem que tá nesse mundo do e-commerce, fica à vontade. Eu queria deixar primeiro uma mensagem pro time
time do Digital Commerce Grendene. Eu estou aqui falando, mas eu sou um mero representante de um time que faz um trabalho incrível. Todo o nosso time de experiência do consumidor, de mídia, de marketing, de marcas, de tecnologia e, claro, o time de logística. Todo mundo tem feito um trabalho incrível. Todos esses números incríveis aqui que eu estou falando, de recordes e tudo, é um trabalho feito a muitas mãos, de pessoas que, de fato, assim, eu particularmente, falando de uma maneira bem particular, tenho muito orgulho de fazer parte. E, de um modo geral, assim, eu acho que esse é que é o caminho, olhar pelo consumidor, olhar sob a ótica do consumidor. Eu acho, um exercício que eu sempre falo assim pro pessoal levanta de vez em quando da tua cadeira e fica te assistindo trabalhar, né? Então, da mesma forma, a gente às vezes, é interessante às vezes a gente sair um pouco de dentro da empresa e olhar, sabe, de fora para dentro, o que a gente está fazendo, como que o meu consumidor está fazendo, tá enxergando, tá vendo, o que ele está percebendo de valor naquilo que eu estou fazendo. Acho que esse é um caminho para a gente começar a se aproximar cada vez mais do nosso consumidor e não construir só uma relação de eu te vendo e tu compra de mim, mas uma relação mais de parceria, uma relação de vida mesmo entre você, que é um fornecedor de um produto ou de um serviço, e o seu consumidor que está lá do outro lado. Maravilha. Foco total no cliente, foco na experiência, né? E certamente isso gera uma parceria de longo prazo. Renato, muito obrigado aí pela aula, pelo bate-papo. Um abraço aí para você, para todo o time da Grendene. Obrigado.